Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Caminhos da Advocacia. Hoje eu tenho a honra de receber o nosso querido amigo João Vitor Simon. João Vitor, seja bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite, participar da série, poder compartilhar um pouco mais da minha trajetória, da minha curta trajetória na advocacia e tentar ajudar quem está na faculdade, quem está se formando agora. Já que você falou isso, me conta um pouquinho da tua trajetória, tua formação de educação. Como é que foi a tua formação da infância até você chegar no curso de Direito? O que foi que te levou a fazer o curso de Direito? É isso que eu queria ver, essa linha aí, você contar um pouquinho. Você já tinha alguém na família que era advogado, juiz, alguém envolvido no mundo jurídico, ou não tinha, você optou? Como foi que você chegou a ter esse propósito de ser advogado? Na verdade, não tenho ninguém na família, não tenho nenhum familiar dentro da advocacia, mas sempre fui uma pessoa muito interessada em debates, sempre gostei muito de discutir, fundamentar, argumentar. Era uma coisa que na infância até causava certos conflitos com meus pais, que meu irmão era uma pessoa que aceitava determinadas coisas ou não aceitava, mas a partir daquela resposta, ele partia para outra e não ficava discutindo. Eu sempre buscava discutir, argumentar, fundamentar. Eu acho que já era um traço do caminho que eu iria seguir. E minha família, basicamente, vem do mercado de construção civil. Então, direito não era a maior possibilidade. E aí, quando eu entrei no ensino médio, começou a ser uma possibilidade concreta. E realmente... Mas essa pegada que você diz que você discutia, no ensino médio isso também aflorou mais? Com o passar do tempo, foi criando mais corpo, e aí eu vi que realmente uma das perspectivas que eu tinha para o futuro era exatamente isso, era estar em algum nicho que me permitisse conversar, debater, argumentar e usar da persuasão para o convencimento. Eu vi que a sua formação, você fez a formação jurídica ali na Católica, né? Você tem quanto tempo de formado na Católica? Fiz 2 anos e pouco. E hoje você está fazendo especialização de Direito Imobiliário, inclusive aqui no Instituto do Mário Moutinho. E por que você decidiu fazer? Você já emendou a faculdade, fez logo a prova da OAB, claro, e depois você engatou uma especialização. Eu queria entender por que você fez esse processo logo, que não é comum, às vezes as pessoas saem logo, vão advogar e depois param de continuar o processo de formação e você já emendou aí. Eu queria entender um pouquinho, até para a gente explicar para aqueles que estão saindo agora, passar na OAB, o que eu vou fazer, se foi necessário, se não foi. Eu queria entender um pouquinho esse mundo seu aí, dessa decisão. Na realidade, já no último período da faculdade, eu acabei trocando de escritório como estagiário, e aí eu estagiário na área de societário e passei a estagiar no escritório que tem uma especialidade mais no direito imobiliário, e aí dentro da área de societário e imobiliário. Então, quando eu concluí a faculdade, como na graduação não tem esse foco muito específico para o direito imobiliário, e era uma área que, além de eu estar atuando, era uma área que eu tinha bastante interesse, eu vi a oportunidade e a necessidade de complementar aquele conhecimento da graduação com uma pós. Me diz uma coisa, a graduação, você no processo da graduação, você sentiu algum gap na formação jurídica que você disse, poxa, poderia ter sido melhor, poderia ser completado, que falta para o advogado quando ele sai? Porque você faz ali 5 anos estudando direito, e aí depois você faz a OAB, e aí depois aparece um mundo novo para você. E eu queria saber se essa mundo de oportunidade aqui na formação dentro da faculdade ali, você acha que faltou alguma coisa? Precisava complementar? Teve que procurar fora alguma habilidade que a faculdade não deu? Me conta um pouquinho aí, que é o que deve estar passando muita gente que formou
e não está conseguindo um espaço no mercado de trabalho, talvez porque ali naquela formação ficou um gap da formação em si. Então eu queria entender um pouquinho como foi a dificuldade, qual foram os principais desafios ali na formação que você enfrentou e superou e que quando você saiu facilitou bastante para você escolher o caminho a seguir, porque é até um processo acelerado. Hoje você está já dentro, pelo que a gente conversa sempre, dentro daquilo que você escolheu, que é o mercado imobiliário. Mas às vezes o jovem advogado, quando sai, ele tem um leque de muitas opções e fica faltando alguém para nortear e dizer, ó, o caminho é esse ou aquele. Eu queria que você me contasse essa jornada de como você foi pensando, ó, eu tô estudando, o que eu vou ter que buscar fora, se você fez estágio, se você não fez estágio, me conta aí um pouquinho como foi essa trajetória, né? Porque não é só coisa boa, né? Tem algumas dificuldades ali no meio do caminho. Realmente, na graduação, falta sim essa parte. Eu acho que o que mais faltou, pelo menos na minha graduação, é a parte de conhecimento prático mesmo e da realidade da advocacia, da vivência da advocacia no dia a dia. Porque o que a gente vê na faculdade, o que a gente vê numa graduação, não traduz o que seria o dia a dia do advogado, o dia a dia da profissão propriamente dita. Então, o estágio ele é essencial para um estudante de direito. Eu acho que quanto antes puder começar a estagiar, vale a pena. Ali depois do terceiro, quarto período, que você já tem uma noção maior de processo, já vale a pena você começar o estágio, porque vai te dar tanto essa vivência prática do dia a dia da advocacia e mostrar os caminhos, os atalhos. É isso. E também vai te dar um norte sobre o nicho que você quer seguir. Eu comecei estagiando na área de tributário, fiquei... Mas sempre escritório e escritório de advocacia? Sempre em escritório de advocacia. No terceiro período ali, você começou ou começou depois? No quarto período eu comecei a estagiar e, assim, não é a realidade de todo mundo, mas eu sempre tive a vontade de continuar na advocacia privada. Eu, inicialmente, nunca tive muito interesse por concurso, sempre tive essa perspectiva da advocacia privada, então optei por estagiar só em escritório. Mas, eventualmente, se o aluno ele tem um interesse na advocacia pública, ele pode seguir para estagiar numa defensoria, numa procuradoria, para conhecer o dia a dia daquela profissão que ele pretende seguir. Eu acho isso essencial. E, no meu caso, eu estagiei 1 ano em tributário. Na sequência, dentro do mesmo escritório, eu troquei de área para a área de societário, e aí, onde permaneci também por 1 ano. E aí eu pude ter uma visão tanto da área de tributário, que era uma área que eu gostava bastante, tanto da área de societário, que eu também tenho grande interesse. E, coincidentemente, hoje, no âmbito do direito imobiliário, eu utilizo bastante tudo que eu aprendi no tributário e no societário. Então, eu acho que o direito é isso, é uma interdisciplinaridade muito grande. Você sempre vai estar usando das várias áreas do direito. Então, vale a pena você ter diversas experiências e encontrar o seu nicho, o que você mais se interessa, sabendo que aquele conhecimento que você teve para trás, você vai conseguir aplicar na área que você escolher seguir. Ô, João, você falou aí em estágio, desde o quarto período ali que você estava ali, mas eu queria entender como foi que você conseguiu o estágio, como foi, porque não é fácil para todo mundo ter estágio, né? E aí eu queria entender, no quarto período, você jovem, como é que você conseguiu o estágio? Conta aí para mim. Na realidade eu também, como eu comentei, não tinha ninguém na família na área de advocacia, então não foi fácil, mas eu consegui com o irmão de um amigo meu. Estudei com esse meu amigo a vida toda e o irmão dele atuava como advogado na área tributária. Então, conversando um dia com ele, despretensiosamente, comentei que estava procurando estágio, que estava querendo começar, que achava importante. E aí ele pediu para mandar o currículo. Era um currículo que não tinha experiência nenhuma, mas mandei. Tem que ter coragem, né? Nem mandar. Mandei, fiquei na expectativa e acabou dando certo. E aí eu estagiei 1 ano com ele na área tributária e depois já fui para o societário e aquela história que eu contei. Mas eu acho isso importante porque eu comecei a estagiar no quarto período, então com o estágio no quarto período, quando eu chego no sexto período, no sétimo período, eu já tenho ali 1 ano e meio de experiência prática. Então isso me ajuda muito a conseguir um outro estágio.
Eventualmente, se você chega no 7º, 8º período... Você está fora do mercado, né? Sem nenhuma experiência prática, acaba ficando muito mais difícil. Entendi. É legal essa dica, viu? A cada tempo que passa, vai ficando mais complicado você conseguir aquele estágio. Porque quando o escritório ele procura um estagiário de 8º período, ele já quer uma pessoa mais pronta, uma pessoa que consiga realmente pegar aquela responsabilidade. Porque, como eu comentei, com o passar do tempo, você vai absorvendo mais responsabilidade no estágio. Então, se você está lá num 8º período, 9º período, você já vai estar absorvendo muito mais coisa. Então, quando o escritório procura o estagiário de 8º, 9º período, ele espera isso, ele espera uma vivência de mercado para poder passar essa responsabilidade. E aí, se você está fora, fica muito mais complicado. Por isso que minha dica é sempre essa, é começar cedo. Começar cedo. João, legal o que você colocou aí, eu puxo você para a educação, eu vi que você disse aqui, ó, que você já tinha uma pegada de querer ir para a advocacia, você já queria ser advogado, isso é importante você descobrir isso logo cedo. Se eu vou ser advogado, se eu vou para o concurso, se eu vou ser um professor, porque aí professor tem que fazer mestrado, doutorado, tem que aprofundar ainda mais o conhecimento. Então, este momento assim da virada, da decisão, quem foi que te deu? Foi um professor? Foi você mesmo que já chegou e disse, poxa, eu vou ser advogado mesmo, eu não quero partir para concurso? Qual foi esse momento da virada? Porque muita gente está começando, ou então está formado e às vezes nem toma uma decisão se vai seguir para ser professor na linha científica, se vai ser advogado ou se vai entrar para concurso, está nessa dúvida. Qual foi o momento ali dessa trajetória que você disse, não, eu vou ser advogado, eu quero ser advogado e é isso que eu vou fazer? Mas para mim, o que não é a regra para todo mundo, mas para mim foi algo muito natural. Eu comecei a faculdade, já tinha a perspectiva de advogar e quando eu comecei estagiando, eu só fui confirmando aquela ideia. Eu já tinha inicialmente a ideia de ir para a advocacia privada, foi algo muito natural, e aí comecei a estagiar pela advocacia privada e realmente ratifiquei todo aquele sentimento que eu tinha anterior. Então, permaneci estagiando na advocacia privada. Eu estou rindo aqui porque eu estou me lembrando da tua história, da infância, que você já questionava com seu pai ali, com a sua mãe, sempre fazia o questionamento de saber o porquê das coisas, né? Não, mas peraí, eu quero saber o porquê. Eu acho que já vinha o DNA de advogado desde lá da infância. Isso é legal, isso ajuda muito na profissão. Você sair, já entrar na faculdade, já saber, poxa, eu quero, por exemplo, vou ser professor, vou aprofundar mais na ciência, vou focar no conhecimento geral e, não, eu vou estudar para concurso, aí eu vou ter que fazer os estágios ali naquele órgão que eu pretendo, se no judiciário, se é no Ministério Público, se é no PROCON. Então eu preciso entender aquilo ali para saber se realmente é o nosso caminho, né? Isso. E advogar, que aí você foi para o escritório, né? Então, assim, acho muito legal essa questão de você ter esse ponto, o ponto da virada, a pessoa entender que é importante ela saber logo para onde ela seguir. Eu acho que isso você tem muito determinado. Eu olho para você e vejo sempre advogado, nunca vi você como um juiz, ou não sendo demérito, eu estou falando assim, né, que do perfil. É o perfil, né? Eu acho muito bacana disso. Então, essa virada antes, eu acho que você já teve essa virada lá na infância, como eu disse agora, passa para quem está escutando que ele tem que tomar essa decisão logo. Eu acho que isso é o mais importante. Isso. E assim, eu acho que o mais importante é não ficar tão ansioso com essa tomada de decisão, porque muita gente chega ali no 4º, 5º período de faculdade e se cobra para saber o que é que vai querer ser para o resto da vida. E essa é uma decisão muito complicada, então isso gera uma ansiedade, às vezes a pessoa não consegue definir ou acaba definindo errado. Então é uma decisão que precisa ser tomada, mas que ela vem de forma muito natural. E o que ajuda muito para a tomada dessa decisão são experiências práticas. Então é importante você trabalhar com base na exclusão, essa área específica eu não tenho interesse, isso ajuda a filtrar um pouco as opções que você tem mais interesse, e a partir dessas que você tem mais interesse, procurar ter experiência prática, procurar por pessoas do ramo, daquele nicho específico, conversar, tentar entender um pouco do dia a dia, porque isso ajuda muito na tomada de decisão. Eu, pessoalmente, sempre pensei na advocacia privada, mas eu só consegui ratificar isso depois de ter a experiência prática e de viver o dia a dia da advocacia,
E realmente saber que gostou daquilo, né? Exatamente. Então, às vezes, se você está em dúvida de um cargo público, de um, eventualmente, magistrado ou procuradoria, ou da advocacia privada, procura entender um pouco do que faz cada agente, procura estagiar nesses órgãos, seja na advocacia privada, seja na procuradoria, e aí você vai entender um pouco daquela realidade e vai ratificar seus entendimentos, se quer, em qual caminho você se identifica mais. É claro que quando você vai estudando, vai ter ali disciplinas realmente que você gosta mais, e quando você vai ratificar realmente no dia a dia, isso aí vai consolidar o seu entendimento. Mas tem uma outra coisa que a jovem advocacia está aí e que ela precisa de uma resposta para você. É aquela seguinte: passei na OAB e aí, eu vou fazer o quê? Então, aí depende muito da trajetória que você construiu. Como eu falei inicialmente, eu acho que o estágio ele é importantíssimo para dar essa vivência prática e para dar uma segurança de que passei na OAB, sou advogado e agora? Não, e agora eu tenho meu cargo aqui no escritório que eu estou estagiando, vou dar continuidade e começar a abrir a cabeça para novas possibilidades. Então, essa transição acaba ficando muito mais fácil e muito mais fluida quando você já está estagiando no local, já está trabalhando, já está com a vivência da advocacia. Porque se você sai da faculdade sem nenhum vínculo e agora eu sou advogado, vou fazer o quê? É exatamente esse ponto que complica. Complica por quê? Porque você não vai encarar uma realidade que você nem passou, ninguém lhe protegeu ali um momento de estágio. Isso, você não vai ter aquela referência, você não vai ter aquela segurança, e aí você vai começar do zero num mundo totalmente desconhecido e que tem uma concorrência grande. Então, o seu ponto ali de virada, o ponto que você já consolidou, foi quando você foi conhecer os escritórios. Isso eu estou repetindo porque o aluno ele tem só o conteúdo, e se ele ficar só no conteúdo ali, é isso que eu disse que é a minha parte na área de educação. Você acha então que foi fundamental o complemento dos estágios? Fundamental, eu acho que é essencial para dar essa segurança de vivência prática. Porque quando você começa a advogar, você pode começar sozinho, e aí você estaria sozinho sem essa bagagem, sem essa vivência. E aí é bem diferente quando você chega lá já tendo passado por aquele percurso algumas vezes. Nessa tua jornada de formação ali, você é muito jovem, mas nessa jornada ali de formação, a dificuldade de fazer a faculdade, a dificuldade de fazer estágio, porque a gente tem responsabilidade como estagiário também, qual é a lição que você tira disso? O que foi de bom? Qual é o caminho realmente ali que você acha que, poxa, isso aqui dá para eu dizer que vai ajudar quem está no processo de formação, quem está nesse momento, ou que está nesse momento que já passou na OAB, o que você daria de lição aí desse processo de formação que você uniu? Tanto a ciência ali dentro da faculdade, como procurar logo estágio no quarto período, isso aí já é uma boa lição. O que você pode deixar como lição aí para que... A fase de estágio é uma fase bem corrida, porque realmente você tem que lidar com a faculdade, tem que lidar com o estágio, e quando chega na parte final ali da faculdade, fica um pouco mais complicado, porque você já está num nível de estágio que você está absorvendo mais responsabilidade e você tem a entrega do TCC na faculdade, então dá uma complicada. Tem que entender um pouquinho de gestão aí como lição ali. Isso. Tem que olhar a linha como um todo ali, né? Isso, esse gerenciamento de tempo é fundamental, porque às vezes você acaba abdicando um pouco da faculdade para focar mais no estágio, ou vice-versa, e eu acho que isso não é interessante. É interessante realmente tentar pegar esse equilíbrio, porque por mais que o estágio traga aquela vivência prática, a faculdade, o conteúdo da graduação é importantíssimo. Então você também precisa estar valorando aí e equilibrando esses dois cenários. Só mais uma pergunta na formação. Você completou com alguns outros cursos pequenos na formação, no período que você estava formando, ou só a faculdade foi suficiente para o processo como um todo? Ou você fez no decorrer do curso, alguma disciplina fora, por exemplo? Eu vou dar um exemplo, finanças, outras habilidades, inglês, essas coisas contribuíram para você? Você completou a sua formação com outras habilidades?
Na realidade, eu fiz antes de iniciar a faculdade, eu coloquei segunda entrada e aí fiz um intercâmbio para fazer realmente um curso de inglês mais intensivo. E aí passei 6 meses fazendo o curso de inglês, morando no Canadá. E quando voltei, comecei a graduação. E aí, quando começou a graduação, realmente, os 4 primeiros períodos foram só graduação. E depois complementei com o estágio. E aí, realmente, fica complicado para colocar outros cursos. Habilidades, porque tem muita obrigação acadêmica e obrigações no estágio. Mas eu acho que esse equilíbrio, como você falou, é fundamental. Em relação ao estágio, eu acho fundamental, eu acho essencial dedicação. Eu realmente... Que esse é o conselho, então, que você daria. Qual é o conselho que você daria aí para um jovem que está ali terminando a formação e está com estágio? O que ele precisa fazer? É isso que eu queria entender aí. Qual é o conselho que você daria para ele agora? O conselho que eu daria para quem está começando a estagiar hoje é realmente dedicação e leitura. Muita leitura. Você está estagiando ali na área de societário, na área de contratos, só vai aprender a escrever contrato lendo contrato. É o melhor ensinamento que você vai ter. Então, repetidamente, lê contrato, lê contrato, lê contrato. E aí você vai começar absorvendo aquelas ideias. Porque não adianta só estudar no livro os conceitos do contrato e não adianta esperar isso de uma graduação. Então, na prática, a gente tem essa oportunidade no estágio de se deparar com várias situações, com vários contratos, vários instrumentos. E é importantíssimo a gente estar participando de todas aquelas etapas e não pegou um contrato, deu uma geral. Não, estuda realmente, vê por que um é diferente do outro, qual é a motivação, tenta entender o detalhe de cada operação. E aí você vai começar a absorver na sua cabeça aquele conteúdo. Porque nessa fase inicial a gente não tem muito conhecimento técnico. Então é realmente ler para começar a se apropriar daquele conteúdo, daquela matéria. Que já aconteceu em algum momento, você traz para você e acaba... Como o direito ele é muito dinâmico, você vai também completando com o seu dia a dia e vai fortalecendo ainda mais a sua carreira, a sua posição como advogado. Isso. E aí, mas assim, e agora que você está aqui, o que você olha para o futuro? Continua ainda com a mesma missão, você é advogado, não tem outra opção, eu acho legal essa decisão, eu achei legal você ter essa decisão lá no início, porque eu demorei depois, muito tempo acho que foi lá pelo 8º período que eu fui você é advogado, eu vou entrar nessa área, mas tem gente que, quem saiu na frente, que decidiu antes, já estava muito mais preparado para a profissão, mas cada um tem seu tempo. E aí eu queria saber assim, o que você diz hoje do futuro? Você é jovem, o que você tem aí? Uma pergunta que está aí na internet, as pessoas falando, você tem medo da tecnologia no seu dia a dia do trabalho? Você acha que, como dizem, estão propalando por aí, que a tecnologia vai extinguir a carreira de advogado, que os robôs vão fazer as audiências, vão resolver? Você tem medo? Você acha que é uma ameaça à tecnologia? Ou você acha que ela é uma solução e você vai usar como ferramenta? Como é que você entende aí? Que isso aí também é uma dúvida do jovem advogado que está ali, poxa, passei a tecnologia, agora o robô vai roubar a minha profissão, vai tirar meu ganha-pão, e eu queria entender um pouquinho como você, que é um jovem, que está aí iniciando aí ainda mais a carreira, abrindo outras possibilidades como advogado e tendo essa entrada da tecnologia. Isso é importante para a gente aí saber. Então, em relação à tecnologia, muito pelo contrário, eu não acho que seja um problema, eu acho que a tecnologia realmente é uma espécie de solução, é uma ferramenta muito importante para auxiliar no desenvolvimento da profissão. A tecnologia ela consegue poupar tempo, consegue otimizar sistemas e melhorar a qualidade do trabalho. Eu não acho que é ameaça, eu não acho que um robô eventualmente vai conseguir fazer o que a gente faz no dia a dia, até porque a profissão da advocacia ela é uma profissão muito pessoal, ela é uma profissão que envolve muito o entendimento do cliente, envolve muito você entender quais são as perspectivas dele, o que é crucial para ele naquela operação. Então, fica muito difícil imaginar que um robô conseguiria ter essa sensibilidade de imaginar qual é aquele ponto específico na negociação
que para o cliente é mais importante. Ele pode trabalhar com base em estatística e pode trabalhar com base nas premissas que você ensinou a ele para desenvolver aquela atividade. Mas dificilmente ele vai ter essa sensibilidade, dificilmente ele vai conseguir sentar numa mesa de reunião e tomar a melhor decisão e traçar a melhor estratégia para aquela operação, para aquele processo. Então, em relação à operacionalização do trabalho, eu acho que o robô ele pode ajudar muito, mas a gente precisa definir a estratégia e colocar o robô para rodar. Eu acho que ele ajuda muito na advocacia, mas longe de ser uma ameaça e de retirar a produção intelectual da profissão. É muito legal esse posicionamento, porque, como eu estou dizendo, muitos jovens estão a dizer, poxa, eu passei 5 anos, tirei meu OAB e agora tem todo mundo falando, está todo mundo falando que o robô é uma ameaça, também acho que não. Na educação, a gente fala muito que você vai precisar desenvolver mais habilidades humanas, né? Que a habilidade de repetição é natural que o robô repita, né? Ele vai repetir e tal, e ele faz com mais competência isso. Mas na habilidade humana, como você falou, poxa, tem hora que a gente olha ali numa mesa de negociação, 1 mais 1 não vai dar 2 naquela negociação, não tem como, porque tem gente que diz assim, não, eu não faço isso de forma nenhuma, mesmo que seja vantajoso e não faz. Né? E aí o advogado tem que ter toda aquela habilidade para que ele possa tomar a decisão, dizer, não, vamos marcar reunião para outro dia, não, vamos repensar e contornar ali a situação e resolver da melhor forma para todo mundo. Isso, eu acho que o que você ressaltou e que a humanidade realmente, aquilo que dá formação e que você construiu durante toda a sua formação e todo o seu estudo que você teve, o robô não tem como substituir, porque tem coisas que vão acontecer na hora. Né? Isso. E trazendo um pouco para o nicho do mercado imobiliário, que é onde eu estou atuando com mais frequência e estou fazendo a pós-graduação, a definição da estratégia, se aquele terreno ele vai ser adquirido por uma compra e venda, se vai ser uma permuta, depende de alguns critérios objetivos, que seria, por exemplo, a otimização do custo, a relação tributária, mas também depende de critérios subjetivos. Às vezes eu tenho que ver quem é aquele terrenista ou quem é aquela construtora e se eu poderia ou não ter uma relação de sociedade com ele, se é melhor fazer uma compra e venda, se é melhor fazer uma permuta. A definição dessa estratégia depende tanto de critérios objetivos, que aí o robô com um programa de estatística conseguiria resolver, mas muito também de critérios subjetivos, de critérios pessoais, de sentimento, de experiência. E aí eu acho que o robô não tomaria sempre as decisões mais assertivas. A gente está caminhando aí, tem tanta coisa aí que eu achei legal, que eu acho que vai ajudar a jovem advocacia aí. Mas a gente está caminhando para o fim, que a gente tem um tempo reduzido, mas assim, eu queria saber o que você olha aí para o futuro, né? O que você vê para o futuro, o que você planeja. Aí agora é o João mesmo, o que ele pensa, o que ele vai fazer na área jurídica, quais são os planos. Me diz aí o que você pensa aí para o futuro. João, hoje, continuar advogando, eu acho que realmente eu me encontrei na advocacia. O mercado imobiliário tem sido bastante interessante para mim, então eu pretendo continuar no mercado imobiliário, mas sem prejuízo de buscar também conhecimento e especializações em outras áreas, porque, como eu disse, é importantíssimo no desenvolver da atividade da advocacia você ter esse conhecimento geral, essa interdisciplinaridade. Então, além de ter o conhecimento específico no direito imobiliário, é importante ter uma boa noção de tributário, é importante ter uma especialização, é importante ter uma bagagem no societário. Então, eventualmente, a gente vai estar se deparando com situações que exigem esse conhecimento, tanto que na pós-graduação de Direito Imobiliário a gente tem várias cadeiras de societário, tributário, ambiental. É multidisciplinar então, mesmo, né? Multidisciplinar. É essencial ao desenvolvimento da profissão. Então, hoje eu acho que a perspectiva é essa, é continuar na advocacia, preferencialmente no âmbito do direito imobiliário, é onde eu me encontrei, e buscando especialização nos mais diversos ramos, porque isso agrega muito. E a especialização eu acho que também é essencial hoje para o desenvolvimento da profissão. Só a graduação, ela
fica bem carente para realmente o dia a dia e para a solução dos problemas mais complexos. Então, numa pós-graduação, você vai ter contato com professores, com colegas que trazem problemas mais complexos, que trazem histórias, experiências que passaram lá atrás, que no dia a dia você consegue ir aproveitando e utilizando. Legal. Antes de encerrar, eu quero só que tu me diga aí, você não pensa em ser professor, estudar um pouquinho mais e dividir um pouco, porque assim, você tem um pouco tempo de formado, mas você tem um conhecimento muito profundo já da área, né? Talvez pela sua história, mas você não pensa assim em dividir um pouquinho desse conhecimento lá na frente? É um caminho que você deveria dar uma refletida, né? A sala de aula, ela é muito legal, ela tem uma troca, como você está falando hoje, claro que você é jovem, mas tem uma troca muito grande, você trocar experiências com os alunos e com outros professores e entrar nesse meio acadêmico também é uma área que eu acho que você deveria seguir, porque você tem todo o perfil. E eu queria saber se isso passou alguma vez na sua cabeça ou se eu estou aqui de maluco querendo colocar alguma coisa aí, uma sementinha na sua cabeça aí. Se você vai um dia querer palestrar, ser professor. Penso muito, sempre pensei, apesar de a gente não ter tratado aqui, realmente eu é nem algo sabia que, também, mas pelo perfil Não, realmente é algo que sempre teve presente na minha vida, eu gosto muito e eu acho que, assim, ensinar é para mim a melhor forma de você aprender. Então, até na época de colégio, quando eu ia estudar alguma matéria, a melhor forma de eu estudar aquela matéria é quando eu estudava previamente, ia explicar e ia tentar ajudar algum colega. Porque, na realidade, se você tem um conhecimento naquela matéria, a ponto de você conseguir explicar para outra pessoa, isso dá aquela segurança de que você realmente sabe do assunto. E deixa plantado pro resto da vida, não esquece nunca mais, né? Exatamente. E aí, naquele momento, vão surgir algumas dúvidas da pessoa que está tendo aquele contato com a matéria sem ter tanta profundidade, que você reflete, esse ponto eu tenho que aprofundar mais, esse ponto eu tenho que estudar mais. E, eventualmente, você vai conseguindo responder aqueles questionamentos e vai trazendo uma segurança maior. Então, eu acho que é a melhor forma de aprender, é a melhor forma de se desenvolver tecnicamente e estar presente. Acho que não agora, estou muito novo, mas penso sim em trilhar esse caminho e adquirindo mais conhecimento e me especializando para lá na frente, quando eu realmente tiver o conhecimento para compartilhar, dividir isso e até aprender mais com os alunos. Legal, a sociedade vai ganhar e os alunos com certeza vai ter um excelente professor. João, obrigado pela sua presença. Assim, a importância do seu discurso, do seu depoimento, do seu posicionamento como advogado, isso é muito importante para a advocacia, para aqueles que estão começando o processo, estão em dúvida ainda. Então, muito obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui para falar com a gente. Então, obrigado, João. Até a próxima. Maciel. Viu? Eu que agradeço, foi uma honra participar e fico à disposição. Obrigado mais uma vez. Então, nós seguimos com a nossa série Caminho da Advocacia. Até breve.